Os fundos soberanos são instrumentos financeiros de longo prazo criados e administrados por estados nacionais para investir parte de suas reservas em ativos rentáveis ao redor do mundo. Em termos simples, funcionam como uma poupança pública, um fundo de previdência de um país inteiro, destinado a garantir estabilidade econômica e bem-estar para as futuras gerações. O exemplo mais emblemático é o Fundo Soberano da Noruega, que administra mais de 1,6 trilhão de dólares e é considerado o maior do planeta. Alimentado pelos lucros do petróleo, o fundo norueguês investe em ações de grandes empresas globais, títulos de dívida e projetos de infraestrutura, assegurando que a riqueza gerada hoje continue beneficiando o país mesmo quando os recursos naturais se esgotarem. Como esses fundos são formados? A criação de um fundo soberano depende do excedente financeiro gerado pelo Estado. As principais fontes de recursos incluem exportação de commodities, países ricos em petróleo, gás ou minérios, como Noruega, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar, destinam parte dos lucros das exportações para o fundo, evitando dependência de um único recurso. Reservas cambiais. Nações com forte presença exportadora, como a China, utilizam o excedente de moedas estrangeiras acumuladas para alimentar seus fundos. Superávit fiscal. Quando o governo arrecada mais do que gasta, o saldo positivo pode ser transferido para o fundo, garantindo investimento em vez de gasto imediato. Privatizações e venda de ativos públicos. Recursos obtidos com a venda de empresas estatais, concessões ou imóveis públicos também podem reforçar o capital do fundo, onde o dinheiro é investido. Para evitar pressões inflacionárias internas e diversificar riscos, os fundos soberanos aplicam a maior parte dos recursos no mercado internacional em ativos de alta rentabilidade e segurança, ações de grandes multinacionais, como Apple, Microsoft e indústrias globais. Títulos de dívida de países estáveis, como os papéis do Tesouro dos Estados Unidos. Projetos de infraestrutura e imóveis comerciais, incluindo portos, aeroportos e redes de energia. Funções e benefícios. Esses fundos cumprem dois papéis essenciais: estabilização econômica. Servem como um colchão financeiro para proteger o país em momentos de crise. Se o preço da commodities cair, o governo pode usar parte dos recursos para equilibrar o orçamento sem cortar serviços públicos ou aumentar impostos. Poupança intergeracional. Recursos naturais são finitos. O fundo garante que as futuras gerações continuem se beneficiando da riqueza gerada hoje, mesmo após o esgotamento das fontes de receita. O Brasil também teve seu próprio fundo, o Fundo Soberano do Brasil, FSB, criado em 2008 para apoiar investimentos estratégicos e estabilizar a economia. Em 2018, o fundo foi extinto e seus recursos utilizados para o pagamento de dívidas públicas, encerrando uma experiência que poderia ter se consolidado como um instrumento de proteção econômica de longo prazo. Os fundos soberanos representam, portanto, uma forma moderna e eficiente de gestão das riquezas nacionais. Mais do que um mecanismo financeiro, são um símbolo de planejamento e responsabilidade intergeracional, garantindo que o crescimento econômico de hoje se traduza em segurança e prosperidade para o futuro. Criado em dezembro de 2008, o Fundo Soberano do Brasil, FSB, surgiu como uma poupança anticíclica de recursos públicos, idealizada para proteger a economia nacional contra crises financeiras globais e administrar o excesso de dólares que entrava no país naquele período de forte crescimento. O objetivo era simples e estratégico: guardar parte do dinheiro público nos tempos de prosperidade para utilizá-lo em momentos de instabilidade. O fundo foi constituído em meio à alta dos preços das commodities e ao bom desempenho das contas públicas. Seu capital inicial foi de 14,2 bilhões de reais, provenientes do excedente da meta de superávit primário de 2008, o equivalente a 0,5% do PIB da época. Os ativos eram compostos por recursos do Tesouro Nacional e ações de empresas estatais de economia mista, como o Banco do Brasil, que excediam o controle mínimo exigido pela União. O funcionamento do FSB seguia uma lógica anticíclica. Em períodos de crescimento, o governo guardaria o excedente. Em tempos de crise, poderia sacar o dinheiro para estimular a economia, financiar investimentos estratégicos ou honrar compromissos públicos sem aumentar a dívida nacional. Era, portanto, uma espécie de colchão financeiro para equilibrar as contas do país. O início do fim. A partir de 2014,
O Brasil entrou em recessão e passou a registrar déficits fiscais consecutivos, o que inviabilizou a manutenção do fundo. Um fundo soberano depende de sobras orçamentárias, superávit, para continuar existindo. Com o governo gastando mais do que arrecadava, não havia novas receitas para alimentar o FSB. Em maio de 2018, o então presidente Michel Temer editou a medida provisória número 830, que determinou o início da liquidação do fundo. O principal argumento técnico foi a necessidade de cumprir a regra de ouro da Constituição, que proíbe o governo de emitir dívida para pagar despesas correntes, como salários e custeio. O patrimônio restante, cerca de 26 bilhões de reais, composto majoritariamente por ações do Banco do Brasil, foi liquidado pelo Tesouro Nacional. Todo o dinheiro arrecadado foi usado para recomprar títulos públicos e reduzir o endividamento da União. Extinção definitiva. O processo foi concluído em setembro de 2019, já sob o governo de Jair Bolsonaro, quando o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 13.874, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que extinguiu definitivamente o fundo e sua estrutura administrativa. A decisão teve caráter fiscal direto. Manter bilhões de reais guardados em uma poupança pública enquanto o país acumulava dívidas tornou-se financeiramente insustentável. O FSB perdeu sua função original, de reserva anticíclica, e foi encerrado após uma década de existência. O caso do Fundo Soberano do Brasil ilustra como a estabilidade fiscal é essencial para a manutenção de instrumentos de proteção econômica. Criado em tempo de bonança e extinto em meio à crise, o FSB deixou uma lição clara. Sem equilíbrio nas contas públicas, não há poupança possível para o futuro. Os fundos soberanos são hoje alguns dos mais poderosos instrumentos financeiros do planeta. Criados por governos para administrar reservas nacionais de longo prazo, eles movimentam trilhões de dólares e influenciam diretamente mercados de ações, títulos públicos, infraestrutura e tecnologia. Em 2026, o cenário global é dominado por países da Ásia, do Oriente Médio e pela Noruega, que juntos concentram quase toda a riqueza soberana mundial. Segundo estimativas internacionais, os maiores fundos soberanos pertencem à Noruega, à China e aos Emirados Árabes Unidos, impulsionados principalmente por receitas de petróleo e superávites comerciais. Esses fundos atuam como verdadeiras poupanças nacionais, garantindo estabilidade econômica e preparando as nações para o futuro. Noruega, Government Pension Fund Global, GPFG. O maior fundo soberano do mundo é o GPFG, administrado pelo Norges Bank Investment Management. Em 2026, ele ultrapassou 2 trilhões de dólares em ativos, resultado da gestão dos royalties do petróleo e gás do Mar do Norte. O fundo é reconhecido pela transparência e pela ampla diversificação, com participações em milhares de empresas globais. 2. China. Safe Investment Company China ocupa a segunda posição com o fundo Safe, que administra cerca de 1,98 trilhão de dólares. Ele é abastecido pelas enormes reservas cambiais acumuladas pelo país graças ao seu superávit comercial. Trata-se do braço de investimentos estrangeiros do Banco Central Chinês. 3. China. China Investment Corporation, CIC, outro gigante chinês, o CIC, soma aproximadamente 1,56 trilhão de dólares. Seu foco está em investimentos estratégicos de longo prazo, especialmente em tecnologia, infraestrutura e grandes multinacionais. 4. Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi Investment Authority, ADIA. O ADIA, com cerca de 1,18 trilhão de dólares, é o maior fundo soberano do Oriente Médio. Alimentado pelos lucros do petróleo de Abu Dhabi, ele é um dos principais investidores globais em imóveis comerciais, private equity e infraestrutura. 5. Arábia Saudita, Public Investment Fund, PIF. O PIF saudita administra cerca de 1,15 trilhão de dólares e é o motor financeiro do ambicioso Plano Vision 2030, que busca diversificar a economia do país. O fundo ganhou destaque mundial por seus investimentos agressivos em esportes, inteligência artificial, entretenimento e megaprojetos urbanos. 6. Kuwait Investment Authority, KIA. Com cerca de 1 trilhão de dólares, o KIA é o fundo soberano mais antigo do mundo, criado em 1953. Ele é abastecido pela exploração de hidrocarbonetos e mantém uma estratégia conservadora e de longo prazo. 7. Singapura. GIC Private Limited. O GIC administra aproximadamente 940 bilhões de dólares e é conhecido por sua forte atuação em ativos reais, ações de mercados desenvolvidos e investimentos em tecnologia.
Ele é abastecido por reservas fiscais e excedentes do governo de Singapura. A geografia da riqueza soberana. A distribuição global dos fundos soberanos é altamente concentrada. De acordo com relatórios internacionais, Ásia e Oriente Médio detêm cerca de 79% de todos os ativos soberanos do planeta, impulsionados por exportações de petróleo, gás e superávites comerciais. A Europa responde por cerca de 16%, sendo que 85% desse valor pertence exclusivamente ao Fundo da Noruega. As Américas e a África somam menos de 3% do total global. Essa concentração revela como a riqueza soberana está diretamente ligada à capacidade de geração de excedentes, seja por recursos naturais, seja por forte presença exportadora. Os maiores fundos do mundo não apenas protegem suas economias contra crises, mas também moldam o futuro dos investimentos globais.